Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso TrivioCast. Hoje nós vamos falar sobre a Abrafarma Future Trends, que aconteceu em São Paulo nos dias 11, 12 e 13 de agosto. Vamos falar das novidades e do que foi apresentado lá. Para trazer essas novidades, esses temas para a gente, estão aqui o Clayton, que é diretor de atendimento ao cliente e sucesso do cliente da Trivio, e a Maria Cláudia, que é a diretora comercial. Eles participaram do evento e trouxeram as novidades e o que está acontecendo no mercado. Para quem não conhece, a Abrafarma Future Trends é um evento onde as grandes redes do varejo farmacêutico apresentam as suas estratégias, o seu planejamento para os parceiros comerciais. Para começar, nós vamos pegar as primeiras impressões de vocês, as impressões de vocês sobre o evento. Então, pode começar, Maria Cláudia. Eh, Quais são as suas impressões, o que mais te chamou a atenção no evento e quais são os principais pontos de destaque? Gustavo, obrigada. Bom, assim, é um evento muito organizado, né, um evento restrito, né, com os principais parceiros, então poucas pessoas são convidadas a entrar no evento. Muito organizado, com muito conteúdo, muita informação sobre inovação e também essa abertura do plano, né. Foram vários assuntos que foram apresentados ali de novidade, mas um assunto que para mim era novo até então, era o conceito de pharmacy first, que é a farmácia em primeiro lugar. Esse conceito ele já acontece em outros países, Estados Unidos, Reino Unido, então, veio palestrantes do Reino Unido apresentar como esse processo funciona, que é nada mais é o primeiro contato do paciente ser na farmácia e não nos, hospitais e emergências. Então a estratégia é desafogar as emergências, levar esse paciente, pra farmácia, então isso vai gerar mais demanda nessa farmácia, e aí tem algumas oportunidades, né, oportunidade de desenvolver mais esse varejo, então em conjunto aí com os governantes, desenvolver cada vez mais ali o ambiente da farmácia, e você começar a conhecer melhor a jornada do paciente. Então, desde o primeiro contato, do primeiros sintomas, a farmácia que tiver esse processo de capturar essa informação, ela já consegue desenhando uma jornada de relacionamento com esse paciente, né. Eles usaram muito o termo paciente e não cliente nesse conceito. É interessante. Então, o foco é em levar a transformar a farmácia cada vez mais num ambiente de saúde, Isso, de cuidado. geral, É né. um hub Perfeito. de saúde, né, é legal para ele ter o primeiro contato, é onde ele vai tratar os primeiros sintomas, ele vai ter o primeiro atendimento. É um negócio que acontecia muito no passado, né, que agora volta Forma informal. novamente de forma informal para as farmácias, então isso é legal ver que fora já está acontecendo bastante isso também. E no geral, o que mais te chamou a atenção, Cleiton, no evento? Cara, eu gostei muito da parte das apresentações das redes, principalmente. Então, falando de JBP, que é o plano, né, junto com a indústria, ver que isso está acontecendo e que informações do cliente são muito importantes nessas apresentações para fechar negócio com auxílio, patrocínio, trade market junto com as marcas, né? Então, todas as palestras que a gente foi principalmente das redes, né, então eu fui na Rede Farma, a gente foi na Poupa Minas, né, não, Minas Brasil, Minas Brasil, e aí essas redes, todas elas nas Venâncio. apresentações, elas estavam apresentando dados do cliente, ou seja, que perfil de cliente, o que que ele consome, como ele se comporta, então isso eu achei bem legal, porque a gente fala muito disso para os clientes, que é importante criar esse plano de negócio junto com a indústria, junto com os parceiros, para chegar nesse cliente. Então isso eu acho um negócio bem legal que a gente, viu bastante as redes grandes fazendo isso lá. Quanto mais conhecimento a gente tem da nossa base de clientes, mais ações específicas e Específicas, né. personalizadas para aquele público a gente consegue fazer. E a gente sabe como conversar com esse público, né, então se eu sei que é mulher, que é homem, qual que é a idade, o que que ele consome, eu converso muito mais próximo desse cara, né, então as redes usam muito bem essas informações. Tem um ponto importante aqui que eu lembrei, então o evento ele tem várias palestras, são muito conteúdos, muitas palestras maiores e micros palestras ao mesmo momento. E aí com vários conceitos, né, então ele trazia conceitos de gerenciamento de categoria, e uma das palestras que foi só para alta performance, isso para alto nível de gestão,
foi uma palestra que falava, especificamente sobre o comportamento do consumidor, a neurociência ligada ao comportamento do consumidor. Então você percebe que é uma palestra só para alto nível de gestão dessas drogarias e que estão entrando nesse assunto, né, devido à mudança de comportamento, mudanças de compra, hábito de compra do consumidor. Hoje a atenção, né, as marcas querem muito atenção, todas as marcas, todas as farmácias querem chamar a atenção desse consumidor. Mas, nisso as grandes redes estão tentando se reinventar para ver como é que elas se destacam na frente de quantidade de farmácias que está querendo ali captar o consumidor que também é deles. Então, você vê que já tem um olhar clínico para falar mesmo do comportamento e de entender melhor o consumidor. Exato. E já pegando esse gancho, né, uma informação que eu vi em algumas das palestras foi justamente que a fidelidade de marca, ela tem caído muito. Então a pessoa, ela tá disposta a testar outras marcas. Ela não é fiel igual era antigamente, que a gente tinha aquele cliente que só comprava aquela marca e não experimentava outros produtos, né? Então esse cliente fiel, ele caiu praticamente de 60 para 20% de fidelidade. Então a gente vê clientes, testando novos produtos. Então é muito mais difícil para as marcas garantirem isso. E a farmácia, como ela tem várias marcas e trabalha com vários, tipos de produto, ela consegue atender em todos esses clientes Sim. e ela consegue funcionar como esse hub centralizador desses clientes e fidelizador desses clientes, né. Um ponto que eu notei também que foi bastante falado lá foi a respeito do relacionamento com clientes, de como as lojas, as redes estão tratando agora a questão do relacionamento com clientes. Nesse aspecto, o que vocês viram de mais interessante, ou teve algum tipo de inovação? Como a loja está olhando, as redes estão olhando para essa gestão do relacionamento com o cliente atualmente? Teve uma das redes que, assim, me destacou mais sobre esse tema, que é a Minas Brasil. Então eles explicaram todo o conceito, da onde que veio a abertura dessas lojas, que veio do pai, né, hoje dos diretores, e que ele já era um CRM humano. Então eles mostraram fotos e vídeos daquele senhor atendendo os clientes com todo cuidado, com todo zelo, fazendo um pós-venda para que ele fidelizasse. Então ele mostrou uma foto da farmácia, assim, lotada, e todo mundo querendo ser atendido por aquele senhor. Então eles falam que o pai deles, né, sem ter esse conhecimento tecnológico, ele já fazia CRM. Sem ferramenta, Sem sem nada. ferramenta, sem nada, já era uma maneira Já fazia o relacionamento com de atendimento clientes de uma ali da forma maneira natural. De cuidado, como isso, o hub de saúde que a gente falou no início, né, ele já fazia esse cuidado com esse cliente, é entender mais do que só dispensar o remédio ali. exatamente. E aí, como eles já nasceram com essa cultura, hoje eles têm 60 lojas e eles já trabalham isso, então eles já trabalham uma ferramenta de CRM, eles já têm clube promocionais com esses clientes, estratégias de sorteio, eles trabalham muito essa parceria com as indústrias, então eles como eles têm mais de 51.000 cadastros, né, e que gira isso mês a mês, dentro da operação deles, eles conhecem bem o hábito de compra e o comportamento desses clientes. Então ele consegue abrir essa informação, né, de uma forma estratégica, para que as indústrias entrem em parceria com eles através de trade e outros tipos de campanhas, e que eles possam também fornecer, melhores condições, promoções e fidelizar o cliente ali pelo hábito de compra. Então, como a gente fala que tem muita disputa de marca, né, Sim. e tem muita farmácia hoje no dia a dia, então como é que você fideliza o cliente pelo que ele realmente precisa, pelo momento que ele está? E um dos artefatos que eles utilizam, no caso da Minas Brasil, é o clube de promoções, né. Clube de Ela tem promoções, cashback, então pontos. eles já têm todo um enxoval, um ecossistema de benefícios para estreitar o relacionamento com os clientes. Exato. Sim, Ele pega esses dados, eles vão criar sorteios, então são vários eventos durante o ano que eles vão fazendo. Então eles falaram da Copa, né, que passou ali, que teve evento, mas teve evento de Dia dos Pais, Dias das Mães, então eles têm sempre algum tipo de evento para os clientes parceiros que estão participando desse clube de vantagem. Além, lógico, das promoções, preços e etc. Outra coisa que a gente viu bastante também são esses eventos que acontecem, como corridas, então muito Isso é uma ligados à saúde. relativa novidade, né, no Exato. mercado de criar esses eventos na loja, trazer um público específico ali e se relacionar com É ele. um público já segmentado, né, então isso é legal. A gente até falou que apareceram alguns insights para isso, então, por exemplo, a gente pode, dar a inscrição para um cliente participar
da corrida se ele for um cliente campeão, se ele é um cliente fiel que compra recorrentemente na minha farmácia, né. Então isso são coisas legais ou, por exemplo, o kit desse cliente ele pode ser diferente na inscrição. Então esse cliente ele consegue ter uma vantagem por ele estar fidelizado comigo. Lógico, a gente está falando de corrida, mas eles falaram de vários outros eventos, né. Então, às vezes uma festa, como o da Rede Farma, o pessoal mostrou o São João que eles têm lá, então a farmácia está dentro do São João, então os parceiros também participam com eles nesse sentido, né. Então, não é necessariamente só ter um programa de fidelidade, eu posso me relacionar com os clientes de outras Com a formas. comunidade, né, eles Eu Exato. posso usavam fazer muito esse parte da termo. comunidade através de eventos e É. patrocínios e Eu etcétera. gostei bastante dessa parte de eventos da nossa drogaria, porque eles falam esse conceito de devolver para a comunidade, desenvolver essa comunidade, e eles Foi bem trabalham falado. 2 públicos. Eles trabalham os públicos idosos, através de atividade física, hidroginástica, e eles trabalham as crianças, porque é um público que vai envelhecer. Hum. Então é um público que já começa ali o É, contato vai com ser ele. consumidor Vai já ser já, consumidor, né. tem uma vida inteira para Exatamente. É, consumir. Então, é consumir. importante falar que o CRM não é só o software, né, ele Sim, não é 100% responsável pelo resultado, é criar uma mas estratégia, né. exato, a estratégia como um todo de como você se relaciona com o seu público. Então, a nossa drogaria foi muito legal. Então ali, tem uma fila lá de crianças que eles investem em natação, competição, e essa criança ela já vai tendo contato com a marca. Essa criança já consome, não é ela que Sim. compra, né, Uhum. mas ela já consome dentro da drogaria, mas conforme ela vai O crescendo, relacionamento já começa desde ali. já começa desde aí. Sim. Hum. E às vezes a gente pensa que a questão do relacionamento é só ficar ali no ponto de fidelidade, no cashback, no desconto, mas dá para fazer Dá para ir além, bem muito mais além. E coisa. E pensar no essas redes futuro, né. trouxeram esses cases, né. É, e benefícios mesmo, né, para esse cliente que está fidelizado comigo e gosta da minha marca. Então, o cliente ele quer ter esse benefício, seja para a comunidade ou seja para ele próprio, então a farmácia ela consegue contribuir nesse sentido. Isso, e eles começam a fazer parte, né, da marca. É uma coisa que a gente pode pegar um gancho até para as redes menores, porque a Sim. gente está falando aqui dos clientes das redes da Abrafarma, que são redes grandes, muito grandes no caso, mas a gente tem um universo de redes menores e até farmácias individuais que têm essa proximidade com a. Sim, farmácias de bairro, por Às vezes tem até mais exemplo. facilidade, né, porque Isso. já é menor, né, você já tá ali numa região menor e consegue realmente cativar. Às vezes não tem uma grande rede, às vezes ali É, concorrendo, a gente não vê muito isso assim, pelo menos no nosso dia a dia, mas fica de exemplo para o pessoal, e não é de sugestão para o complexo. pessoal É, começar a tem algumas criar ações esses simples. eventos e É, esses modelos e ficar mais próximo da própria e comunidade. é legal até falar de criar, é se organizar nesse sentido. Então a questão, por exemplo, desses eventos planejados, um calendário bem montado e apresentado para os parceiros, facilita demais a questão de fechar parcerias, Porque receber tudo que as investimento. grandes redes fazem, elas pegam o parceiro como patrocinador, né? Sim. Exato. Então Elas divulgam esse parceiro, Ela elas vendem divulga o esse parceiro. parceiro. Então ela já exatamente. tem essa estrutura. Aí é um conjunto, como ela já tem a estrutura de tecnologia e de atendimento, ela captura esse dado, entrega isso de uma forma estratégica para o parceiro apoia ela nas ações e automaticamente o cliente volta, E é um porque Exato. ciclo. é um ciclo. Ciclo. Exato. Tem outro ponto que eu achei interessante na apresentação, que vocês trouxeram nos tópicos, que é a questão a estratégia da loja não deve terminar na receita médica. O que as redes estão fazendo nesse sentido? Que conceito é esse? Esse conceito foi bem legal, a primeira vez que eu ouço essa frase foi a drogaria Venâncio. Então, o que eles querem dizer é que o relacionamento com o cliente ele não termina na receita, né? Tô lá, chego na farmácia, entrego a minha receita, ele entrega o meu medicamento e eu vou embora. Na verdade, ele inicia ali. É ali que ela tem uma oportunidade de conhecer aquele cliente, de saber quem ele é e começar a se relacionar com ele. Então, muitas farmácias hoje só pensam no transacional. Vou lá, quero vender, Só um vender, entregador de vender. remédio. Entrega o remédio e tá tudo bem. Só que as grandes redes, elas pensam muito além. Então, é ali que eu vou iniciar, ali que eu tenho uma oportunidade. Ou Ele se- vir com a receita, É, porque a hora que o cliente te apresenta a receita, geralmente, se for uma receita no nome dele, você já tem os dados ali para começar um relacionamento com ele. Então ali exatamente. você Já já tem o começa a nome, saber. você já consegue Cadastrar, cadastrá-lo, tem o pedir um histórico depois, telefone. né. Então, você percebe que essas grandes redes, ela tem essa estratégia de cliente, esse conceito de cliente na estratégia. Não é algo só do marketing ou é algo só do comercial, alguém pensando de forma isolada. Isso Sim. vem da diretoria,
do CEO, do presidente, entender que esse pilar dentro daquele O que ele grupo é tá essencial. o que eles estão dizendo aí, então, é que, a estratégia de pós-venda deles provavelmente tá como um dos pilares Isso. estratégicos aí Sim, sim, tanto É, que se você para o olhar futuro. a mandala deles lá de organização, então tem uma parte que fala só de, cliente no centro e CRM. Então tá sim. focado ali dentro do plano que ele tem a executar. É, isso é um negócio legal que a gente viu em praticamente todas as Todas. redes, né? Então, todas elas estão focando nessa questão do cliente no centro e entender todas as necessidades. Então, como a gente falou, a questão de ser um hub de saúde, né? Lógico, é a questão do medicamento, mas ser além de um hub de saúde, entregar mais coisas além de só o remédio, né? Exatamente, esse é o próximo tema que eu iria puxar já, que é a questão do hub de saúde. Então, dado que eles estão com essa estratégia, já vem trabalhando essa estratégia há tempos, do cliente no Serviços. centro, de fazer um pós-venda, de entender o comportamento desse cliente, de ter os dados, fazer um estudo do tipo de cliente que eles atendem, e até do comportamento desses clientes. Como isso se encaixa nesse conceito agora de hub de saúde, que foi apresentado também e o que é esse conceito de hub de saúde, como os dados que eles possuem dos clientes e o relacionamento se encaixa nesse cenário. É claro, quando a gente fala de hub de saúde, ele é bem abrangente, né? Tem muita coisa. As farmácias, as redes que a gente viu lá, principalmente, elas estão trabalhando no caso de atendimento farmacêutico, entender o consumo daquele cliente, mas também ajudar esse consumo a melhorar. Como isso? Então, por exemplo, um cliente que está entrando numa melhor idade, está envelhecendo, como é que a farmácia pode apoiar ele nesse sentido? O que que ele vai precisar ali na frente? Isso vai acontecer com várias uma mulher que está entrando, com uso de anticoncepcional. Então, isso é tratar como um hub de saúde e pensar em tudo que ela vai precisar naquele ecossistema referente à saúde. Lógico, uma pessoa que está entrando na melhor idade, por exemplo, ela vai precisar de cuidados para a pele madura, então pensar nisso como um todo, e aí tudo isso vai guiar, desde, categorias, produtos, mix da farmácia nesse sentido. Então, é uma das principais, só que lógico também o atendimento farmacêutico ali. Orientar sobre o remédio, ter o atendimento sobre sintomas, como a Cláudia falou no começo, né? Ter aquilo lá como um primeiro ponto de contato antes do hospital, antes do médico, para tratar algumas coisas. Então, tá sempre presente nesse sentido de saúde para o cliente. O Gustavo, pegando um gancho no que o Cleito falou, agora veio uma referência aqui, né? Então, muitos grupos de farmácias hoje, independentes, mas que não estão nesse grupo de grandes redes, né, da Abrafarma, eles, alguns, né, olham o CRM como uma tecnologia que dispara uma mensagem e faz o cliente comprar, né? Só que o CRM ele vai muito além disso. Então, como o Cleito falou dessa parte de hub, o CRM, você conhecer o seu cliente, te dá o direcionamento de ir acompanhando quais são as categorias que você deve manter ou não. Se a Exato. sua Para base, qual público, né? Qual público? de repente, a sua base hoje, ela tem uma fotografia, daqui 6 meses, um ano, ela pode mudar, e se você não acompanhar, "Ah, tô perdendo cliente e não sabe da onde. Ah, meu atendimento é muito bom, meus preços são bons", mas você não tem mais aquele público que você tinha há 12 meses atrás, e você não conseguiu acompanhar. Então o seu mix não está alinhado com o público que você está recebendo no dia a dia. Então hoje o pessoal precisa entender que CRM também é isso, é abrir esse dado para tomar outras decisões além só de disparar uma campanha de WhatsApp, SMS. Sim. É, entender consumo desse cliente mesmo, né. Então se eu não entendo quem é o consumidor, quem é o shopper da minha loja, o que que ele compra, quais são os hábitos de consumo dele, como é que eu monto o meu mix, né. Então às vezes eu vou estar colocando um produto que não tem nada a ver com aquele público que eu atendo, né, então Que acontece na maioria. sei, não tem uma estratégia olhando para o Exato. cliente nesse sentido. Então quando a gente fala de olhar para o cliente, é olhar tudo, né, olhar a acessibilidade da loja, olhar a temperatura que a loja vai ficar, olhar os mix de produto que eu vou oferecer ali na loja, baseado no público que eu atendo, né. Então aquele público que vai me guiar tudo nesse sentido. Ou pelo menos escolher os públicos principais Exato. Exato, Ou e direcionar isso, né. direcionar. E ajudar a direcionar. como vocês viram lá, o que foi apresentado a respeito de IA ou gestão de categorias, de forma que isso impacte melhor o relacionamento com o cliente, impacte a jornada do cliente na loja,
que eles trouxeram de novidades nesse aspecto? O que eu vi principalmente foi a agilizar a análise desses dados, né. Então algo que era mais complexo antigamente, que é, por exemplo, correlacionar categorias. Então, como eu falei, vou voltar de novo naquele cliente idoso, né. O cliente que está comprando uma vitamina mais 50, eu identifiquei que ele está entrando, numa etapa de idoso. O que mais que ele vai precisar? Então, hoje, manualmente, era muito difícil a gente correlacionar categorias. Que outras categorias esse cliente compra, né? Então, com isso, eu consigo saber, por exemplo, clientes que estão nessa mesma situação, nessa mesma etapa da jornada e não compram aquela categoria que deveria. Então, isso é ajudar esse cliente a se preparar. De novo, o tratamento para uma pele madura para quem compra uma vitamina mais 50. Então, às vezes o cliente ele não sabe. Então, Ele precisa que ele daquilo, precisa que ele vai daquilo precisar já ou já. que ele vai precisar, né. Você falou da Se eu dou a menopausa, exposição adequada para ele, ele vai comprar, ele precisa pode. daquilo lá. Então, além de ajudar ele, eu vendo mais, né. Então isso tá Sim, tudo relacionado, atrelado. tá atrelado. A mesma coisa a mulher que tá entrando na menopausa. Então, às vezes, ela não sabe, ela precisa de colágeno, ela precisa de cálcio, então, só que ela também compra dermocosmético, ela também faz tratamento de pele, então antigamente era muito difícil relacionar categorias, o cross category, né. Então entender que clientes que compram isso também compram outras categorias. A gente ficava muito focado na vitamina. Então, o cara que compra essa vitamina, eu ofereço outra vitamina para ele. Mas eu tenho inúmeros produtos ali dentro do mix que ele pode precisar e que ele precisa, e que às vezes ele não sabe. Então, isso é Isso importante. as redes já estão utilizando, aplicando inteligência artificial para ter esse espectro de solução de problema dos clientes mais É, preciso. pelo menos para identificar, né? Identificar quais categorias são relacionadas com aquela jornada daquele cliente. Então, isso é importante porque facilita, né? Antigamente dava Sim. muito trabalho, relatórios, planilhas para fazer tudo isso, É. e hoje, jogando isso para uma IA, ela consegue cruzar isso de forma bastante rápido. Eles apresentaram bastante essa ideia dentro das palestras. Tem um outro ponto também que me chamou a atenção, que é a questão de tirar o foco do medicamento. As redes estão com essa estratégia agora de tirar o foco do medicamento. O que, assim, em termos práticos, eles estão querendo fazer, Cláudia? Acho que o Estão cliente fazendo? Acho que o ele principal consegue explicar melhor. Acho que o principal é assim, a gente sempre pensa na farmácia como, onde o cliente vai procurar medicamento, mas as farmácias a gente vem vendo, né, e principalmente você vê a Raia Conceito que saiu agora, ela não é uma farmácia com cara de farmácia para comprar medicamento para doente, para nada disso. Ela tem mais uma cara de Sephora, por exemplo, com dermocosméticos, essa parte de Maquiagem. dermocosméticos, De cuidados, coreanos, né. de cuidado, e o foco é justamente esse, a gente vê o mercado já migrando e tentando cada vez mais aumentar a venda de não medicamentos. E aí o foco, principal está sendo esse, criar não só isso, a gente falou de outros serviços também nesse sentido. Então, a Rede Farma apresentou várias coisas sobre aplicação de esmalte, de aplicação de coloração dentro da farmácia. Então, isso são coisas, referente à beleza, né, a cuidado pessoal, que eles vão trazendo isso para cada vez atrair mais esse E tipo de pensando público. também no contexto de hub de saúde, a gente pode imaginar um cenário onde eu consiga atender a loja, ela vai começar a atender diversas necessidades de saúde. Sim. Exato. Então, tem a Ou de cuidado. a questão da reposição hormonal, Hormonal. a questão das vacinas. Então, Isso, perfeito. as redes estão já A focadas nesse espectro amplo de atendimento, né? É isso que eu entendo que elas dizem que querem tirar o foco do medicamento, entre aspas, né? Exato. Foi legal você falar da vacina, porque eu lembrei exatamente do momento que o pessoal falou a respeito disso. O cliente que compra, por exemplo, remédio, uma vitamina para imunidade, para aumentar a imunidade, ele está disposto a Tá utilizar um propenso serviço de vacina. a tomar uma vacina. Entendeu? Então, isso a gente consegue analisar e às vezes a gente não fica olhando esse tipo de informação. E é uma praticidade, né. E Chega acaba lá, ele já E acaba sendo não uma oferta comercial, mas uma oferta de De saúde em si. Então saúde. eu pego os dados daquele cliente, eu entendo as necessidades dele e faço uma oferta de saúde para ele, Exato. uma oferta de cuidado. Se ele tomar a vacina,
ele Exatamente. não vai pegar a mesma gripe que ele pegou ano passado e outros exemplos, como uma vitamina, um E suplemento, se ele está etc. preocupado com imunidade, né? Então, se esse cliente se preocupa com imunidade, eu vou ajudar ele a aumentar mais a imunidade com vacina. Se ele se preocupa com performance, né, numa corrida, um atleta, alguma coisa, eu vou ajudar ele a ter Um mais cliente que toma performance. Monjaro precisa de suplementação de proteína, muito Exato, provavelmente. para Foi não muito perder falado massa. sobre a GLP-1, né? Isso, GLP-1 GLP-1, foi Já falado vai bastante falar. da tendência, da mudança de de comportamento. analisar até os faturamentos expurgando o GLP-1, né? Porque ele atrapalha bastante, cresceu demais, né, as Sim. vendas de GLP-1. E isso, se a gente não separar ali na hora de fazer a análise, parece que a gente está crescendo, sendo que a gente só está aumentando a venda de GLP-1. Muito interessante os pontos. A respeito de estratégias digitais e canais digitais, o que as redes estão fazendo, como que elas estão olhando Mercado Livre, iFood, e qual o que nas apresentações delas, o que elas deixaram mais, claro de estratégia para digital? Acho que o principal é tentar tracionar o cliente para dentro do seu próprio app. Tá? Então, trabalhar dentro do seu próprio app da farmácia, acho que é a parte importante, porque ali você tem controle, né? Você consegue se comunicar com esse cliente, você consegue ofertar produtos justamente que tem relação com a jornada desse cliente. Então, é muito mais fácil ali. Quando a gente trabalha com iFood, esses parceiros, lógico, são ótimos canais, mas esse cliente não é da O farmácia. relacionamento é do É, Do app, app, né? o os relacionamento é do marketplaces. marketplace, é do parceiro e não da farmácia, né. Então a tendência de tentar trazer ele para um app próprio ou para dentro de um e-commerce próprio, isso melhora, esse tipo de relacionamento com o cliente. E como a gente falou, né, tudo está relacionado a relacionamento com o meu E cliente. a ter os dados dos clientes, a Exato. informação de quem é aquele cliente, porque a partir do momento que essa venda vem através do iFood ou do Mercado Livre, muito provavelmente você não captura os dados Não demográficos pega ali daquele nada, nem cliente. nome do cliente, Vai nem vir telefone. só o e-mail ali, algum dado para faturamento, Nem né? e-mail, nem e-mail, nem telefone, nem nome. Faturamento às vezes sai por eles já direto. Já sai por eles, então Então eu perco toda essa capacidade analítica uhum. de fazer essas associações de sugestões de produto, de conhecimento da minha base de clientes. Então é um tema muito importante, principalmente para as farmácias pequenas e médias, ficarem atentas, porque se elas forem exclusivamente para os aplicativos de mercado, elas vão perder essa informação dos clientes delas. É claro, você não pode estar fora desse Exato, sim. canal. Esse canal é um canal que o próprio público pede, então você tem que estar dentro desse canal, mas você tem que ter alguma A sua estratégia. estratégia, porque ali você está dentro da Não deve ser o estratégia, maior canal, né, não você deve ser E o maior ali você canal. está dentro da estratégia deles. Sim. exato, então você tem que criar a sua estratégia de como esse cliente vai virar o seu cliente. Como é que a gente traz o cliente do iFood para ser o cliente da minha farmácia, né? Como é que eu trago o cliente no marketplace para ser um cliente da minha E a farmácia? gente consegue olhar claramente que a Drogasil, por exemplo, vem trabalhando isso muito bem, faz muito tempo, e Exato. hoje ela tem os Então, canais digitais dela muito fortalecidos, o aplicativo dela é muito forte, Crescendo, você vê os as resultados da vendas Drogasil. digitais dela crescem muito, então ela já conseguiu capturar esse público, um excelente público, e público dentro da estratégia dela, coisa que algumas redes ficaram para trás, mas não pode deixar Eu acho que se todas as perder essa, eh, essa oportunidade. todas as grandes redes que a gente viu lá, elas estavam com, pelo menos algum foco nesse sentido, tá, lógico, omnichannel, atender todos os canais e tudo mais, mas começar a tracionar esse cliente para dentro do próprio app. A respeito da entrada dos supermercados poderem ter lojas, foi falado alguma coisa, eles citaram, não teve Não, a gente nada. praticamente não viu também não. nenhum medo, assim, de supermercado, né. O ponto que a gente sempre conversa sobre os supermercados entrando em farmácia é a questão de gestão, né, os supermercados são muito bem organizados na questão de CRM, então a gente fala que, pô, o supermercado já trabalha com CRM, com dados de cliente há É um mercado anos, mais maduro é mais que o maduro. farma já. Então, quando ele chega em farma, ele já vai chegar mais preparado e com essa cultura de dados de cliente e de sorteio e de benefícios para o Fidelização. cliente para fidelização, né. E agora, para encerrar, e já agradecendo vocês pelos insights, pelas ideias, pelas informações que vocês trouxeram aqui para a gente, num panorama geral, pegando o gancho da pequena e média rede, até das lojas individuais, e olhando para o que as grandes redes estão fazendo, quais são as sugestões de vocês do que do que elas podem começar a fazer, olhar, para que elas não fiquem muito atrás das grandes redes, pelo menos
tenha um caminho ali para seguir. Bom, eu acho que o primeiro passo é eles, os gestores, os donos, né, desses grupos de farmácias, é pensar em não focar só na transação, como a gente falou, né, e começar a pensar no relacionamento com o cliente, né. E o primeiro passo disso é ele ter uma boa estratégia de captação dessas informações. Deixar claro para o seu cliente, né, o uso dessa informação, que isso também vai gerar, benefício de volta para esse cliente, e a gestão de pessoas, que é a cultura de um bom atendimento, de uma captação de dado no balcão, né, no delivery, que é os principais canais hoje das médias redes de farmácia. Então, acho que para mim seria o principal ponto. Começar a fazer o básico bem feito que Começar o não está básico bem fazendo. Começo a feito, cadastrar meus clientes, vou pegando alguns vou dados treinando deles, vou treinando a minha equipe, vou vou entendendo explicando ali o que o eles compram, o conceito. perfil desses clientes, depois crio meu programa de fidelização e aí eu vou É isso aí. transformando o meu relacionamento com os clientes com foco no cliente, não mais na transação de venda apenas. Exatamente. Foco É. no relacionamento de longo prazo. E a respeito do mundo digital, Cleiton, o que fica de sugestão para as pequenas e médias, olhando para o que as grandes estão fazendo? Eu acho que principalmente é começar a testar esse ambiente digital. Então, para quem ainda não está em um marketplace, para quem ainda não começou a tentar um e-commerce, um app, como eu falei, a ideia é tracionar, aproveitar a força que a gente tem desses marketplaces, iFood e tudo mais, para começar a testar esse Eu canal acho que principal. um ponto importante é a presença no próprio WhatsApp, de uma Exato. forma bem feita e organizada, que a gente vê que tem Eu poucos acho que que é É um fazem. perfeito. canal digital É um canal simples que e mais importante. cresce, Exato. mais cresceu, todo mundo adora fazer compras, a gente sabe que é difícil atender, Mas mas tem o que ter. público tá ali, né. Exato. Exatamente. Ele tem que ser bem feito ali, né, o que você falou, é o básico bem feito, é a parte importante. Então atender a demanda desse cliente está lá, então se eu não atendo via WhatsApp, eu já deveria estar atendendo, E né. pra É. gente que é consumidor é muito mais fácil pedir no WhatsApp do que Mandar entrar no uma E baixar o foto. aplicativo, baixar, aplicativo. pôr o cartão de crédito, Claro, pagar. depois que eu trouxe esse cara, eu tenho um relacionamento com ele, É tracionar um ele canal a é mais, um né. canal a mais. Então eu posso tracionar, como eu falei, tracionar ele para dentro de um Dar uma app oferta meu, de um específica no e-commerce app. ou algo do tipo, que são que as grandes vêm fazendo nesse Sim. nesse meio do caminho. Mas pelo menos testar, porque senão eu não sei quais são as dificuldades, eu não sei como é que eu começo ali. Então a gente tem que começar a testar esses canais e ser mais abertos para esses canais, para começar a explorar eles um pouco mais. Do mesmo jeito que a gente falou com dados de cliente. Então, se a gente não tiver esses dados do cliente, como é que eu vou começar a explorar esse tipo de coisa e essas oportunidades? Então, começar principalmente a tratar esses canais digitais agora. Isso aí. Pessoal, esse foi o nosso TrivioCast especial sobre a Abrafarma Future Trends 2026. Muito obrigado a todos. E caso queiram saber mais sobre os nossos produtos, nossos serviços, por favor, entre em contato pelo nosso site, pelo nosso Instagram, ou mande uma mensagem diretamente para a gente via WhatsApp. Muito obrigado. Valeu!